Fala, investidor livre, começando não só mais uma semana, mas também o mês de outubro. E a gente já começa trazendo as notícias de macroeconomia e esse panorama geral aí das notícias que enriquecem a sua semana. Hoje nós vamos falar sobre os dados do desemprego para o mês de setembro, vamos falar sobre o relatório Focus, sobre o resultado primário das contas do governo, falar sobre uma fala aí do Campos Neto e também sobre a Petrobras, que foi autorizada a fazer estudos na bacia equatorial. Já vamos começar com os dados do desemprego, que desacelerou para o mês de agosto, ficou entre 7,8%, o menor nível desde 2015. A pesquisa considerou os dados do mês de julho e agosto, então houve uma queda de meio ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 1,1 ponto percentual. Segundo os dados da PNAD do IBGE, esse índice é o menor desde fevereiro de 2015. Então o número de pessoas desempregadas foi de 8,4 milhões e em 2015 foi de 8,5 milhões. No comparativo do ano, a queda já está em 13,2%. Com isso, o nível de pessoas ocupadas no país está estimado em 57%. O rendimento médio da população ocupada em agosto foi de 2.947, um crescimento de 4,6%. Também tivemos a notícia de que a Bolsa atraiu mais de $500 bilhão em ações na última semana de setembro. Os investidores estrangeiros voltaram a comprar ações na B3 após 4 retiradas consecutivas. Os dados da quarta-feira, os gringos compraram 539 milhões na Bolsa Brasileira. Só que mesmo com a entrada desse novo dinheiro, o saldo mensal é negativo, de 1,1 bilhão. E no acumulado de 2023, o número é positivo em 9,4 bilhões. Apesar desse dado ser positivo, a gente pode ver que pelo relatório Focus aqui o investimento direto no país já está há 11 semanas consecutivas em 80 bilhões de reais. Então, aproveitando aqui o relatório Focus, foi mantida a projeção da inflação a 4,86%, o PIB foi mantido em 2,92%, subiu na semana passada, o câmbio espera-se que o real feche a 4,95 no final de 2023, a Selic espera-se que permaneça em 11,75. O IGPM teve uma ótima queda, 3,69. A nossa balança comercial a 72 bilhões, que não agrada o nosso resultado primário em relação ao PIB, menos 1,10. Isso porque o rombo nas contas do governo já supera a faixa de 100 bilhões em 2023, de janeiro até agosto, sendo que somente em agosto as contas públicas registraram um resultado negativo de 22,8 bilhões, contra o resultado negativo de 30 bilhões no mesmo mês do ano passado. O governo fala que o aumento do rombo nas contas públicas ele se dá em virtude da alta das despesas autorizadas pela PEC da transição, aprovada no fim do ano passado. Então, naquela época, o governo obteve uma autorização para gastar 168 bilhões a mais neste ano e os gastos se tornaram permanentes com a aprovação do arcabouço fiscal, a nova regra das contas públicas aprovada pelo Congresso Nacional. Só que para o ano que vem, para atingir esse resultado, a equipe econômica propõe medidas de aumento da arrecadação em 168 bilhões. O que não está ocorrendo atualmente. Atualmente o governo está perdendo receita. Então aqui nós temos um histórico do déficit. As contas públicas até agosto fecharam um déficit de 103 bilhões. Acredito que se quiser um resultado melhor do que foi em 2020. Só que em 2020 nós tínhamos a pandemia, né? Que era um evento totalmente à parte, né? Mas a pandemia mudou todo o cenário, né? Agora nós estamos com 103 bilhões. Então esse é o nosso resultado primário desde agosto de 2022 a julho de 2023, sendo que o governo federal registrou somente no mês passado, em julho, o segundo maior déficit fiscal primário para o mês desde 97, sendo que o primeiro maior déficit fiscal ele foi em 2020, no primeiro ano da pandemia, quando o resultado foi negativo em 109 bilhões, segundo o Tesouro Nacional. E tivemos também o presidente do Banco Central sendo favorável à taxação de fundos exclusivos e offshore. Então, o Campos Neto está em linha com a proposta do governo de taxar os super ricos. Ele afirmou nessa quarta-feira ser favorável à taxação de fundos exclusivos de investimentos no exterior, defendeu uma alíquota de 10% para os investimentos offshore. Lembrando que no final de agosto o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que determina a taxação de fundos offshore, que são aplicações financeiras no exterior. E, atualmente os investimentos no exterior são tributados apenas quando resgatados, e o projeto prevê uma alíquota que vai de 0 a 22,5%, dá até R$6.000 por ano de rendimento
uma alíquota zero, a partir de 6 mil a 50 mil por ano, a alíquota de 15%, e a partir de 50 mil por ano, uma alíquota de 22,5%. Pelo menos aqui tem uma certa isenção até R$6 mil por ano. Então essa tributação ela vai acontecer 2 vezes por ano por meio do chamado Come-Cotas, que será uma cobrança periódica semestral. Então o governo não vai esperar você um ano para você pagar o dinheirinho dele. O governo tem pressa para você pagar o que você deve para eles aí. Então a cobrança dos fundos exclusivos dos chamados super ricos, ele afeta 2,5 mil brasileiros. Segundo o governo, isso é 0,001% da população, mas apesar de ser poucas pessoas, o governo espera 13 bilhões com essa arrecadação. E o que é mais interessante observar é que quando o governo fala em super ricos, eles falam em terceira pessoa, falam sempre eles. Só que o governo Lula, ele não conta, na verdade conta, né? Mas o pessoal, a mídia não mostra que o Lula ele tem 7,4 milhões na conta e ele ainda se diz frustrado por ser pobre. Então, o conceito de ser rico, ele está entre 7,4 milhões e 10. Porque para o Lula, 7,4 milhões na conta é ser pobre. Ele diz aqui que não é normal o filho de pobre nascer pobre e morrer pobre, beleza? E todo mundo concorda com isso, mas ele diz que não é possível, não é normal, e não pense que eu sou frustrado por ser pobre, não. Então isso quer dizer que até 7,4 milhões é pobre, depois disso até 10 milhões é rico, e depois disso a partir de 10 milhões para ter acesso a um fundo exclusivo, então a pessoa para o governo ela é considerada super rica. Também vamos falar sobre o IBAMA, que emitiu a primeira licença para atividades petrolíferas na margem equatorial. num comunicado à CNN pelo ministro de Minas e Energia, Alessandro Silveira. Então, a autorização permite que a Petrobras inicie pesquisas na região que o governo considera ser a nova fronteira de exploração petrolífera no país. Então, o bloco do Foz do Amazonas pode conter 5,6 bilhões de barris de petróleo, o que é uma notícia controversa, porque estamos falando de um governo que inicialmente se posicionou contra a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Inclusive, houve uma negativa do IBAMA referente a essa autorização. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal para que o YouTube reconheça esse conteúdo como relevante e assim indique para mais pessoas. Valeu, sucesso a todos!